Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Chinesa, que aconteceu em 1949, após os comunistas terem vencido o Japão e o Kuomintang, que se refugiou na ilha de Taiwan. Eles proclamaram a República Popular da China, inclusive na figura de Mao Tse-tung, que teve contato com o ideal comunista na época que trabalhava em uma biblioteca. Lá ele conheceu um dos líderes do partido e passou a se filiar. Ele ganhou muito destaque e passou a ser líder do partido na época da Longa Marcha. E então, assim que os comunistas assumem o poder, eles recebem diversas instruções da União Soviética, que era um parceiro ideológico. E então, eles recebem não somente ajuda nas orientações, mas também ajuda financeira e com armas e munições. Assim que o partido começa, você tem cerca de 44 pessoas presidindo aí o partido e as principais que faziam parte do comitê. Eu vou deixar os nomes aqui de todos eles, desses 5, para vocês conferirem. E então, a bandeira vermelha da China, ela tem 5 estrelas. A estrela maior representa o partido e as outras 4, as classes trabalhadoras. Assim que o partido é criado, a ideia era fazer com que a China voltasse a funcionar. E a primeira coisa que eles estabelecem é a reforma agrária. Na reforma agrária, Mao Tse-tung começa a perseguir os donos de terras, os donos das terras, e para poder coletivizá-las. A ideia era ter uma certa igualdade e também ter o maior controle. O único problema disso é que essas pessoas foram assassinadas. O número chega a cerca de 2 milhões de mortos. E com essa atitude causou também um sério problema no abastecimento. Outra coisa que Mao Tse-tung instituiu foi o plano do Grande Salto. A ideia era que o país fosse industrializado. E então Mao Tse-tung manda todos os camponeses pararem de trabalhar no campo e ir trabalhar nas fábricas. Isso não dá muito certo e causa um sério problema no abastecimento. Nesse momento que nós temos um período que foi chamado, tem até um livro sobre isso que chama Grande Fome de Mao. Estima-se que foram cerca de 20 a 40 milhões de mortos de fome ou inanição. O Grande Salto foi um fracasso. E então, Mao Tse-tung também passou a estabelecer o que foi chamado de o desabrochar das 100 flores. Mao Tse-tung passou a dizer que estava aberto a críticas e convoca todos os intelectuais para que eles pudessem falar livremente as suas opiniões. Inclusive, ele tem também uma citação para esse momento e vem daí dessa frase o nome dessa atitude, que foi: que flores de todos os tipos desabrochem, que diversas escolas de pensamento se enfrentem. Acontece que Mao Tse-tung, assim que fez esse programa, logo em seguida ele começou a perseguir todos os seus opositores. E, portanto, deu-se a entender que ele havia feito esse programa para poder saber quem eram e quem não eram seus aliados. O fato é que essas pessoas, elas foram assassinadas e torturadas. Ele consideravam aqueles que não concordavam com suas ideias pessoas inimigas da classe ou capitalistas. Nesse momento, morre cerca de 552 mil pessoas. Mao Tse-tung recebeu diversas críticas porque o plano do salto adiante foi um verdadeiro fracasso. E então, pessoas do próprio partido passaram a criticá-lo. 2 deles foram Liu Shao e Deng Xiaoping. Esses 2 assumiram por um tempo a liderança do partido, mas logo eles saíram, já que Mao Tse-tung tinha ao seu lado as Forças Armadas e a sua esposa era uma pessoa muito influente em alguns setores da sociedade. O Liu Shan morreu e o Deng Xiaoping perdeu todos os seus direitos políticos dentro do partido, sendo levado a trabalhar numa fábrica. Inclusive, Mao Tse-tung mandou expurgar muitos dos membros do partido, aqueles que não concordavam com ele. Mao Tse-tung estabeleceu a Revolução Cultural. A Revolução Cultural foi um período em que Mao Tse-tung escreveu o seu livro vermelho,
foram cerca de 350 milhões de cópias distribuídas a todos os cidadãos, inclusive todos eles deveriam ler obrigatoriamente, inclusive aqueles que trabalhavam no exército. Mao Tse-tung estabeleceu, ele entendia, na verdade, que as pessoas não só deveriam seguir o que o partido mandava, mas também deveriam pensar nos moldes da classe trabalhadora. E então ele mandou queimar livros, destruir monumentos, perseguiu artistas, professores, pessoas religiosas e tudo que remetia ao passado. Tudo isso deveria, segundo Mao Tse-tung, ser destruído. Tudo que era chamado civilização. Uma coisa curiosa é que sobre o Livro Vermelho existiam alguns admiradores, como por exemplo o jornalista Edgar Snow, que chegou a entrevistar Mao e declarar que achava ele uma pessoa muito boa. Mao Tse-tung também tinha alguns comportamentos um pouco não aceitáveis, eu diria. Ele gostava, né, de sair com meninas virgens, porque ele acreditava que isso o fazia rejuvenescer. Inclusive, ele também tinha doenças venéreas, como sífilis. E então, em 1976, Mao Tse-tung morre, encerrando o período da Era Mao. O Xiaoping, que era aquele que tinha perdido seus direitos políticos, ressurge e passa então a ficar no lugar de Mao e estabelece um período onde a China vai abrir para o capital estrangeiro. Mas isso é outro vídeo. Eu encerro por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.